Só é arrependimento quando é sincero. E só é sincero quando promove mudança. É muito fácil dizer que está arrependido quando você é pego no erro, quando é pego em flagrante, quando o estrago está feito, quando o outro já foi magoado, quando existe constrangimento pelo que você fez. Nessas circunstâncias, 99% das pessoas vão dizer: ah, me perdoa, eu estou arrependido. Essa expressão de arrependimento que surge do constrangimento imediato ao ser confrontado com o erro, é muito fácil, é muito natural, é praticamente um impulso de todos nós. Mas tão fácil quanto essa expressão aparente de arrependimento, ainda mais fácil talvez do que essa expressão de arrependimento, é voltar a cometer os mesmos erros, é voltar ao mesmo comportamento, como se nada tivesse acontecido. Isso porque, na maioria das vezes, as pessoas não estão de fato arrependidas das bobagens que fazem, que falam, dos erros, dos pecados que cometem. Elas só estão constrangidas pelo fato de terem sido vistas, pegas, contempladas no seu erro. Muitas pessoas, talvez seja o seu caso em muitos momentos, não se arrependem de verdade. Só se sentem envergonhadas e na vergonha da contemplação do erro dizem: me perdoa, estou arrependido, não vou fazer mais. Mas no dia seguinte, ou momento seguinte, voltam a fazer e a cometer as mesmas atitudes. Hoje, na nossa leitura, eu quero chamar sua atenção para um aspecto, na verdade, que já vem sendo destacado em outros momentos, tanto em Jeremias quanto nós vimos também em Isaías, que é o alerta do Senhor para o povo de Israel sobre a falta de autenticidade, de sinceridade nas expressões que eles, vez ou outra, manifestavam de arrependimento, de devoção ao Senhor. Fala, não é sincero. Mesmo quando vocês dizem estar arrependidos, não há sinceridade. E isso não tem valor nenhum. E eu vou destruir vocês e vou punir vocês, porque o arrependimento de vocês, mesmo as palavras boas e de arrependimento de vocês, não são sinceras. Por isso que hoje eu quero chamar a sua atenção para essa questão. Arrependimento só é arrependimento se for sincero. E só é sincero quando promove a mudança na sua vida, quando promove a mudança nas atitudes. Vamos dar uma olhadinha no texto? Olha só, hoje a nossa leitura foi de Jeremias, capítulo 5 e capítulo 6. Mas eu quero chamar a sua atenção para um ponto que ele coloca lá atrás, no capítulo 3. Já no capítulo 3, olha o que Jeremias coloca, as palavras de Deus trazidas por Jeremias. Você me diz: Pai, tens me conduzido desde a minha juventude. Certamente não ficarás irado para sempre, certamente te esquecerás do que aconteceu. Você fala desse modo, mas continua a praticar todo o mal possível. O Senhor estava repreendendo Israel. E aqui a gente volta naquela ilustração de ontem, na questão da prostituição, da promiscuidade de Israel, fazendo esse paralelo com a idolatria. E o Senhor está acusando Israel dessa idolatria e dizendo para eles: olha, você me diz, que isso, pai? O Senhor me conduziu desde a minha juventude, eu estou aqui, sou povo do Senhor, estou sendo conduzido a minha vida inteira. E o Senhor responde: você está dizendo essas coisas, mas você continua a praticar todo o mal possível, todo o mal que você consegue imaginar, você continua praticando. Ele faz a condenação contra Judá e diz que Judá foi ainda pior do que Israel, porque ele ignorou o alerta, ignorou a correção de Deus, e ele fala sobre Judá: apesar de tudo isso, Judá, sua irmã traiçoeira, não voltou para mim com sinceridade, apenas fingiu estar arrependido. Judá fingiu arrependimento, simulou arrependimento, mas não se voltou de fato para o Senhor com sinceridade. E isso aqui é muito interessante, a gente entender o contexto. Isso vai ficar ainda mais evidente a partir do capítulo 7, a gente vai conversar sobre isso amanhã, porque Jeremias vai para a porta do templo fazer esse alerta. Mas eu quero lembrar você que essa palavra, essa profecia do Senhor está sendo trazida por Jeremias durante o reinado de Josias. Então nós temos aqui reinado de Josias. Lembra do reinado de Josias? O que aconteceu no reinado de Josias? Josias promoveu a restauração do templo do Senhor. Durante o reinado de Josias, Josias empreendeu um grande esforço para restaurar o templo. É o episódio em que eles encontram a lei do Senhor que estava perdido, o templo que estava cheio de ídolos, de outros deuses.
essa palavra de Jeremias, de condenação, porque o povo se rendeu à idolatria, porque tem ídolos por todo canto, porque eles estão praticando as orgias religiosas, e toda essa loucura da idolatria que envolvia Israel e as nações ao seu redor, tudo isso está acontecendo e essas palavras todas estão sendo trazidas dentro do reinado de Josias, que fez a reforma do templo, onde aparentemente as coisas tinham voltado ao normal. Josias, ele havia expulsado os sacerdotes pagãos, ele havia destruído altares, ele havia instituído a religiosidade no templo, ele havia obrigado o povo a prestar culto ao Senhor. Aparentemente estava tudo restaurado, estava tudo certo. Glória ao Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, que coisa boa. Mas o Senhor vai dizer através de Jeremias, olha, vocês vêm com esse papinho de que eu estou conduzindo vocês desde a juventude, mas vocês praticam todo o mal que vocês conseguem. Vocês não se arrependeram de verdade, vocês apenas estão fingindo arrependimento. Por mais que Josias tivesse tentado, e tudo que ele pôde fazer no seu alcance como rei, de até obrigar a religiosidade, ele fez. Mas o arrependimento do povo era fingido, não era sincero, não havia arrependimento real. É isso que ele está colocando aqui. E é por isso que, quando nós vamos olhar a partir do capítulo 5 e 6, ele volta a tratar dessa questão. No capítulo 5, no verso 2, ele diz: mesmo quando estão sob juramento, falando do povo, mesmo quando vocês estão jurando e declaram, tão certo como vive o Senhor, prometendo e dizendo e garantindo as suas palavras, dizendo que tão certo como vive o Senhor, eu farei isso, eu farei aquilo, ele diz, continuam a mentir. Vocês invocam o Senhor até mesmo para continuarem mentindo. São teimosos, duros como pedra, não querem se arrepender. No versículo 24, ainda do capítulo 5, ele diz, não dizem com sinceridade. Vivamos com temor do Senhor, vivamos com temor no Senhor, nosso Deus, pois Ele nos dá chuvas de outono, de primavera, nos garante a colheita no tempo certo. Sua perversidade afastou de vocês essas bênçãos maravilhosas. Seu pecado lhes tomou todas essas coisas boas. Vocês vêm com essa conversa, vivamos para o Senhor, nosso Deus, porque Ele nos dá chuva, Ele nos dá colheita. Mas isso não é verdadeiro, isso não é sincero. A perversidade de vocês vai afastar todas essas coisas boas, que vocês enchem a boca para dizer que eu dou. Vocês vão perder tudo isso, porque não é sincero. O arrependimento não é sincero, não é verdadeiro, não promoveu mudança. Vocês tiveram uma mudança aparente. O templo está limpo, os sacerdotes idólatras foram expulsos, alguns altares foram derrubados, mas o coração de vocês continua mal, continua perverso. Vocês fazem todo o mal que conseguem, com o tempo que conseguem, trocaram algumas palavras, instituíram alguns jargões religiosos, mas não mudou de verdade. E fizeram algo ainda pior, e ele vai dizer no verso 30, algo horrível e espantoso ocorre nessa terra. Do que ele está falando? Os profetas fazem falsas profecias. Os sacerdotes governam com mão de ferro. E o pior ainda, meu povo fica feliz com isso. Esse povo que ouviu o alerta, que recebeu a correção de Deus, o anúncio da destruição, do castigo que viria por causa das suas maldades. Esse povo cresceu com um discurso de arrependimento. Mas na verdade o que eles fizeram? Profetas com falsas profecias, governados por sacerdotes com mão de ferro sobre o povo. E o povo, para piorar ainda, o povo ficou feliz com toda essa situação. Um finge que se arrepende, o outro finge que manda, o outro finge que profetiza, dizem para o povo que eles querem ouvir, o outro faz de conta que está arrependido, todo mundo faz de conta que se acertou com Deus, mas continuam todos caminhando para a perdição, caminhando para o castigo, para a destruição completa, porque não se arrependeram de verdade, não houve sinceridade. No capítulo 6, no verso 13, o profeta vai dizer, desde os profetas até os sacerdotes são todos impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz, quando não há paz alguma. Acaso se envergonha da sua conduta detestável?
De maneira alguma. Nem sabem o que é vergonha. O sistema está tão corrompido, está tão envolto em pecado, em sujeira, em imundície, que desde os profetas até os sacerdotes são todos impostores, estão todos fingindo, não há sinceridade em ninguém, não há verdade nos profetas, não há verdade nos sacerdotes, não há verdade no povo. Em ninguém, em nenhuma parte é encontrada sinceridade. Eles oferecem ali, os sacerdotes, os profetas, eles estão oferecendo para o povo ali curativos superficiais para uma ferida mortal do povo. O povo está sangrando, está com a jugular jorrando sangue, e os sacerdotes, os profetas estão ali distribuindo band-aid. Ao invés de atentar para a ferida real que está causando a morte, estão tentando esconder as feridas. E ele faz a pergunta: e vocês por acaso se envergonham dessa conduta detestável de vocês? De maneira nenhuma. Vocês nem sabem o que é vergonha. No verso 20, ele diz: de nada adianta me oferecerem incenso doce de Sabá. Fiquem com seu cálamo perfumado, importado de terras distantes. Não aceitarei seus holocaustos, seus sacrifícios não têm aroma agradável para mim. Vocês estão no templo, estão trazendo sacrifício, estão trazendo holocaustos, estão felizes porque o templo foi restaurado, com esse papinho de que vocês arrependeram, de que vocês me obedecem. Vocês estão trazendo sacrifício para mim e estão queimando incenso que acham que é super chique, um incenso doce de Sabá, esse cálamo perfumado. Fiquem com tudo isso, porque esse sacrifício de vocês está subindo para mim e o aroma não é nada agradável, porque não é genuíno, não é sincero, não é verdadeiro. Por isso ele diz para Jeremias, ele termina o capítulo 6 dizendo isso: Jeremias, fiz de você um examinador de metais, para que determine a qualidade do meu povo. São rebeldes da pior espécie e vivem espalhando calúnias. São duros como o bronze e o ferro e corrompem as pessoas. O fole assopra o fogo com força para separar as impurezas, mas não os purifica, pois a sua maldade permanece. São chamados de prata rejeitada, pois eu, o Senhor, os rejeito. Ele vai usar a ilustração do homem que está ali trabalhando o metal, o ferreiro que está ali trabalhando com o metal, usando o fole, aquele dispositivo para soprar, para aquecer a brasa, para crescer a chama, para que ele possa aquecer aquele metal e nesse processo de aquecimento e nas batidas ali do metal promover essa separação das impurezas e arrancar essas impurezas do metal. Mas ele diz: vocês são duros como bronze, como ferro, e por mais que eu aqueça vocês, nada tira de vocês, nada separa essas impurezas, vocês não purificam, não são purificados. Por isso eu chamo vocês de prata rejeitada. Eu vou jogar fora. Eu rejeito vocês, porque vocês não se arrependem com sinceridade. Nada que vem de vocês é sincero. Mesmo as conversas que parecem espirituais, são só fingimento. Por isso hoje, nessa reflexão, eu quero trazer para você essa meditação, essa avaliação da sua própria vida, da sua conduta, do quão genuíno, sincero você é no seu arrependimento. Em relação a Deus, em relação à palavra do Senhor, à sua postura diante dele, em relação aos outros, ao seu convívio com as pessoas, o quanto de fato você se arrepende com sinceridade. Porque o arrependimento sincero, ele necessariamente tem que passar por alguns passos, tem que passar pelo reconhecimento do que você fez. E reconhecer mesmo, acreditar de verdade que o que você fez foi errado. Se arrepender daquilo que você fez, do mal que você causou, e se esforçar, e se empenhar e não fazer de novo. Caso contrário, é só conversa vazia, é só discurso sem sentido, sem valor e que continuará sendo rejeitado pelo Senhor. Não adianta um arrependimento fingido. Não adianta jurar em nome do Senhor e continuar mentindo. O que o Senhor espera de nós é o mesmo que Ele tem esperado do seu povo em todo o tempo. Arrependimento sincero, verdadeiro, mudança de vida, mudança de atitude e que nos alinhemos à sua palavra, ao seu plano para as nossas vidas. Ele quer nos purificar.
Ele quer nos limpar, nos purificar da nossa injustiça, mas é preciso que você, que eu, estejamos de fato arrependidos e dispostos a mudar. Só há arrependimento se for sincero. Por isso hoje, reflita sobre isso. O quão sincero tem sido o seu arrependimento e o quanto você está disposto a reconhecer de fato os seus erros, mais do que simplesmente pela vergonha e pelo constrangimento de ter sido pego. Isso tudo é muito pequeno. Essas expressões de vergonha, foi mal, superficiais, não mudam a vida de ninguém, certamente não mudam a sua e não mudam a sua postura diante de Deus. Se arrependa no coração, profundamente, verdadeiramente. Permita que o Senhor purifique a sua vida. Vivamos um arrependimento sincero, que é o que o Senhor espera de nós. Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. Compartilha, clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar. Compartilhe com mais alguém que possa ser abençoado por essa reflexão. E vamos juntos, lendo o livro do profeta Jeremias, aprendendo com ele. E amanhã nós vamos ver o profeta Jeremias na porta do templo, jogando a hipocrisia na cara da sociedade. Volta amanhã que a gente segue com mais reflexões aqui a partir do texto do profeta Jeremias. Até!